Galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai trabalhar sobre o processo de colonização da África e da Ásia, certo? Já nos aproximando do encerramento do ano, um ano bem atípico, mas que eu acredito que todo mundo que se empenhou conseguiu sim realizar o seu aprendizado. Então vamos conseguir continuar nessa luta, ok? Para a gente entender o que foi esse processo de colonização da África e da Ásia, a gente precisa entender primeiro dois conceitos muito importantes: o colonialismo e o imperialismo. Primeiro houve o colonialismo no século XV e XVI, onde países da Europa vieram e dominaram e exploraram as regiões da América, como por exemplo Portugal colonizou o Brasil. Lá no finalzinho do século XIX, começo do século XX, ocorre um novo colonialismo, um neocolonialismo, onde novamente países ricos da Europa vão dominar não mais as regiões da América, mas vão partir para explorar as regiões da África e da Ásia, certo? Então, colonialismo nada mais é do que quando um país controla a política de um outro país. Ele chega e controla, passa a tomar todas as decisões, a instituir todas as regras daquela região, daquele território. Então, colonialismo é quando um país passa a controlar efetivamente, verdadeiramente um outro território, até mesmo na política. Já o imperialismo, nem sempre um país chega a dominar por completo o outro, né, a controlar a política do outro. Por exemplo, os Estados Unidos são um grande imperialista, porque ele explora economicamente os territórios. Então, o imperialismo é quando um país ele explora as riquezas, os recursos de um outro país, como os Estados Unidos ele explora as nossas riquezas cada vez mais, infelizmente, certo? O que causou esse neocolonialismo, essa colonização da África e da Ásia? Os países da Europa, né, países ricos da Europa, a Inglaterra, a França, eles estavam no auge, né, no top da sua industrialização. E precisavam cada vez mais de matéria-prima, de metais preciosos, de mão de obra barata e de pessoas que comprassem os produtos. E isso eles já não conseguiam mais com tanta facilidade encontrar somente na Europa. Então eles partiram para explorar tudo isso, matéria-prima, mão de obra, lá na África e na Ásia, certo? Então eles começaram, a principal causa foi isso, foi a busca por matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata nessas regiões da África e da Ásia. Além disso, eles também buscavam por terras, onde parte da população deles pudessem morar, já que estava havendo um grande crescimento populacional nesses países ricos da Europa. Além disso, houve também o interesse da igreja, tá? Porque a igreja estava muito interessada nessa dominação europeia na África para poder impor aos africanos, aos asiáticos, a sua religião cristã, a sua religião católica. Então a gente tem três principais motivos: a necessidade de matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata, a busca por terras para mandar um pouco da sua população para essas regiões, porque a população estava crescendo demais, e o interesse da igreja em converter os africanos e os asiáticos para a sua religião. É claro que eles não iam dizer isso escancaradamente: olha, a gente está indo lá para roubar vocês, né? Eles precisavam usar uma desculpinha, certo? Então eles usaram essa desculpinha. Eles criaram o que a gente chama de darwinismo social. Você já deve ir nas aulas de ciência em algum momento ter ouvido falar sobre Darwin, Charles Darwin, que criou a evolução das espécies, onde ele diz que só vai as espécies têm que evoluir para continuar existindo, certo? Então eles trouxeram isso para a questão social. Eles fizeram que haviam civilizações superiores a outra e que essas superiores precisavam ajudar as demais, senão elas poderiam simplesmente deixar de existir, já que elas eram primitivas.
Além disso, surge um outro termo, que é a missão civilizatória. Então, já que na visão deles, os africanos e os asiáticos eram inferiores, caberiam aos europeus irem lá, bonzinhos, santinhos, para ajudar os coitadinhos a se tornar civilizados, a progredir. Claro que era tudo uma falácia, tudo uma mentira, que o grande objetivo deles a gente já falou, que era terra, era recursos, riquezas, mas isso tudo era uma desculpa que eles utilizaram, certo? Aí, um país começou a pegar uma região na África, o outro começou a pegar outra, e começou a surgir ali um treletete, uma treta entre os países da Europa. Aí, para amenizar essa treta, eles reuniram ali entre eles e fizeram a Conferência de Berlim. Ó, você vai ficar com esse pedaço, você vai ficar com esse, eu fico com esse, certo? Só que a gente tem que entender que essa conferência ela não foi justa. Essa divisão ela não foi justa. Ela privilegiou principalmente a Inglaterra, certo? Países como a Alemanha, Espanha, eles ficaram com pouquíssimos territórios. E os territórios, os principais territórios, os maiores, os mais ricos, ficaram com a bonitinha da Inglaterra. É bom a gente entender isso. Qual a consequência dessa dominação, dessa exploração das regiões da África e da Ásia pelos países europeus? A gente pode apontar as consequências tanto para a África como para a Ásia. Para os territórios africanos e asiáticos, perda de identidade, né? Porque eles começaram ao longo do tempo, meio que de forma obrigatória, absorver a cultura, a religião de outros povos, eles começaram a perder sua identidade. Como houve a redefinição de fronteira com a divisão de terras entre os países europeus, muitos povos que eram inimigos ali na África foram obrigados a ficarem juntos. Imagina que você colocar a torcida do Palmeiras e do Corinthians numa arquibancada só. Vai estar o quê? Tiro, porrada e bomba, né? Então o que aconteceu? Essa redefinição de fronteiras, muitos grupos que eram inimigos na África foram colocados num território só. E aí, claro que aconteceu o quê? Tiro, porrada e bomba. Subdesenvolvimento, porque muitas regiões da Índia, principalmente da África até hoje, são subdesenvolvidas, tem todo um problema com a fome, com a miséria. E também teve consequências para os europeus. Quais consequências? Como eu falei, essa divisão não foi justa. Alguns países ficaram sem terra nenhuma. A maior parte das terras, e as mais ricas, ficaram com a bonitinha da Inglaterra. E diante dessa injustiça, começou a surgir toda uma rivalidade, uma treta muito grande entre esses países, que acabou culminando com a Primeira Guerra Mundial. Espero que tenha colaborado, apesar do barulho intenso lá fora, tá? E agora no próximo vídeo a gente vai estar vendo sobre as atividades que vão ser postadas essa semana.